as dificuldades. Uma participante colocou lá, ver a mãe dependente numa cama, a decisão de colocar uma sonda gástrica assusta muito. Toda novidade assusta. Bem, eu sei que você já reconheceu que esses 3 comentários são seus, não vou dizer o nome, mas que você resumiu bravamente. Toda novidade assusta, seja em que âmbito for, seja na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, sobre a nossa vida pessoal, sobre o cuidar, não importa. O novo sempre assusta. E é interessante que a maneira que vamos lidar com o novo é que nos faz ficar fortes, mais preparados. A sonda realmente assusta? Assusta muito. Me assustou quando falaram da possibilidade? Muito. E é natural a gente ficar assustado, sabe por quê? Porque é desconhecido. E o que assusta não é a sonda, não é o trabalho que vamos ter ou a despesa que vamos ter em cuidar de alguém com uma sonda, mas sim que aquilo ali é um sinal de que alguma coisa está para acontecer. Então a novidade assusta. Ver a pessoa naquele momento numa cama totalmente dependente para fralda, para alimentação, para higiene, para medicação, é para tudo, até hidratação, não só corporal, mas oral. Quer dizer, tudo isso nos leva a pensar, sim, que o processo da doença está chegando ao fim. E o que assusta realmente é a gente enxergar isso, de que daqui a um tempo essa pessoa pode estar ou não conosco. Então a tristeza de ver a nossa mãe, o nosso pai dependente numa cama, totalmente dependente de nós, na realidade, lá no fundo, a gente sabe que não tem volta. Não tem como voltar atrás, regressar. É dali adiante. E o que é a morte? A morte é o ponto final. Então, enquanto há vida, a gente deve respeitar aquela vida, dar o conforto de se dedicar e fazer de tudo para que aquela vida seja com respeito e dignidade. Quando você fala que a sua maior dificuldade é lidar com momentos de crise, isso foi outra participante que escreveu. Sim, é difícil porque assusta, nos pega de surpresa. Então, para esses momentos de crise, você precisa verificar o que está acontecendo. Por que a pessoa está gritando? Por que a pessoa está reagindo? Por que a pessoa está sendo agressiva? Por quê? Você precisa verificar o ambiente, precisa ver quem é que está perto, precisa ver se a pessoa está com frio, está com calor, está com fome, se ela está com febre, se existe a possibilidade de ter uma infecção, geralmente urinária, que é fácil de detectar, se ela tem alguma coisa incomodando ou é simplesmente da doença. Então, o nosso familiar, o nosso paciente, quando ele está numa fase de crise, que pode ser pelo pôr do sol, a crise do pôr do sol. Se vocês não ouviram falar antes, existem vários vídeos falando sobre isso. Você precisa preparar esse ambiente para quê? Para que ele não ocorra. E se ocorrer, que seja branda. Outra pessoa colocou lá a comunicação, a perda da compreensão do que a gente está falando com a pessoa. A pessoa já não absorve aquilo que
está sendo dito, não entende. Será que não entende tudo? Ou só entende um pedacinho? Eu trago aqui um exemplo com a minha mãe, que se vocês forem ver alguns vídeos de 2 anos atrás, ela já na fase acamada, que ela olhava para mim e parecia que não estava entendendo o que eu estava falando, mas era só eu falar, dá um beijinho, dá um abraço, ela se manifestava. E assim eu fazia. Ela dava beijinhos e dava abraços. Então a gente precisa se adequar às situações. À medida que o Alzheimer, ou seja, outro tipo de doença demencial, for avançando, a gente precisa ser o quê? O elo condutor, se adequando. Algumas pessoas têm problema com o banho. Foi citado também como resposta lá no grupo, o banho. O banho depende de cada pessoa, tá? Mas a base da base é simples. Como é que eu fazia com a minha mãe? Eu a envolvia no banho. Antes de ir para o banho, eu escolhia as roupas com ela. 2 peças. Essa ou essa? Qual que você quer? Casaquinho, se tivesse mais frio, você quer? O que você acha que combina mais? E ela escolhia, ela apontava. Agora vamos tomar um banho, ficar cheirosa, porque de repente chega a visita, você vai almoçar, vai poder tirar um cochilo ou não, ou vamos ter alguma atividade, alguma coisa, e preparar o banheiro todo para isso. O banho tem que ser prazeroso e não algo de 7 cabeças. Se for preciso, tome banho com a pessoa e vai se adaptando a essas dificuldades. Vai envolvendo a pessoa, faça com que ela participe. Minha mãe não gostava que eu lavasse as partes íntimas dela, então eu dava a esponjinha apropriada para que ela o fizesse. Porque algumas pessoas não gostam de se ver no espelho porque não se reconhecem, acham que tem outra pessoa no banheiro. Cubra o espelho ou, se ele não faz falta, retire. Coloque outra coisa no lugar. Você precisa descobrir o que está incomodando a pessoa na hora do banho. Atitudes de propósito. Tem uma pessoa que falou aqui, pensava que eram atitudes de propósito. Não, eles não fazem nada de propósito. É a doença que está ali. São características próprias da doença. Então, você tendo ciência de que nada acontece porque é teimosia, porque está fazendo de propósito, porque é birra, ou seja, o nome que você utilize, você já caminhou um bocado. Mas para isso você precisa aceitar a doença, entender a doença e trocar informações com terceiros, sejam eles familiares ou cuidadores, o seu próprio médico ou em grupos. Buscar informações. Não existe uma receita pronta. Lembre-se disso, não existe uma receita pronta. Que dá certo comigo, vai dar certo com você. Não. Nem bolo de fubá sai igual, com 2 pessoas diferentes fazendo a mesma receita. Vai ter diferença. Escrevam, participem e não esqueçam. O novo pode nos assustar, nos amedrontar, mas nunca nos paralisar. Fiquem bem e até breve.